gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicamente, o seu espaço para reflexões, insights e muito conteúdo sobre autoconhecimento, transformação, empoderamento, empreendedorismo, tudo aquilo para você se desenvolver cada vez mais. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema que eu amo e que é a base para que a gente comece um processo de transformação real, que é a autoconfiança. Como construir uma base sólida. E para isso eu vou receber uma convidada maravilhosa e especial, que já se tornou uma amiga. A Angélica, gente, ela é formada em comunicação social e especialista em assessoria de imprensa internacional, além de muitas outras coisas, formações que ela daqui a pouco vai estar se apresentando para vocês. Mas antes de mergulhar nesse tema, eu quero deixar uma reflexão. Será que você está se olhando com amor, com cuidado e valorizando tudo aquilo que você carrega dentro de você? Angélica, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio. Comunicamente nasceu como um projeto realmente para levar para pessoas conhecimento, insights, mudança de mentalidade. Porque uma coisa que eu acredito muito é que a gente precisa aprender para mudar. Então, o meu objetivo aqui, quando eu convido especialistas, eu estou muito feliz de te receber, é exatamente fazer essa troca, mostrando para as pessoas, para os ouvintes, que é possível mudar, que é possível aprender a se desenvolver, só que a gente precisa reconhecer os pontos de melhoria que a gente tem que trabalhar em nós. E hoje a gente vai estar falando sobre a questão da autoconfiança, que eu tenho percebido que tem sido uma falta muito grande na vida de muitas pessoas. As pessoas deixaram de acreditar em si mesmas. Então, primeiro, conta pra gente quem é você, se apresenta pra gente começar a mergulhar nesse assunto que eu já tô aqui, com uma lista de perguntas pra te fazer. Bom. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer você pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz, eu estou me sentindo honrada de todo o meu coração. Eu quero mandar um abraço e um beijo para todos vocês que estão acompanhando esse podcast maravilhoso. Mandar um abraço também para as pessoas que acreditam no meu trabalho, para os meus clientes, Dr. Zema, Dr. Joabes, Glaucio também, Saquarema, todos vocês, para a Patrícia também, do Instituto Segunda Chance. E dizer que é uma honra estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu acredito que tem muito a ver comigo e tem muito a ver com toda a minha trajetória. Inclusive as pessoas falam assim: Angélica, eu quero ser como você. Como é que você é tão autoconfiante? E quando você me fez esse convite para estar aqui, eu falei, gente, parece que a Priscila ouviu tudo que eu estava conversando com as minhas amigas no final de semana. Porque eu sempre falo o seguinte, que a minha família tá me vendo aqui, sabe que isso é verdade. As pessoas falam assim: nossa, Angélica, em Minas tem o costume de falar assim: nossa, você nasceu com virado pra lua, né? O bumbum, vou falar bumbum, virado pra lua. E eu falo, gente, não é que eu tenha nascido com o bumbum virado pra lua. Óbvio, em primeiro lugar é Deus, que eu acredito realmente que seja o arrimo da minha sorte. Mas em segundo lugar é porque eu entendo como funcionam os processos de comunicação e também as leis que regem o universo, que tem 100% a ver com a comunicação. Perfeito. E assim, é incrível que quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda o nosso comportamento. Então tudo começa de dentro. Né? Uma coisa que é muito fácil. Eu falo muito para as pessoas quando elas chegam para mim e falam assim: ai, Priscila, eu acho que não vai dar certo. Não vai. Já não deu, não tem como dar certo dessa forma. Ué, mas você também acha? Não, eu só tô repetindo o que você falou. Você já tá começando um negócio. Exatamente. Que você acha que não vai dar certo? Não vai. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade, é passar a acreditar. Porque quando você acredita, você faz o possível pra dar certo. E se não der, você vai achar uma outra forma de fazer dar. Por quê? Porque você acredita. Então, essa mudança de mentalidade. E aí começa de dentro, de eu entender que eu vou ser bom em tudo? Não. Mas tem um monte de outras coisas que eu sou muito boa. Sim. E é você começar a se olhar dessa forma. Saber que a autoconfiança não é você se olhar como ser perfeito, mas como um ser em desenvolvimento,
que tem potenciais, mas que também tem pontos de melhoria e tá tudo bem. Então, assim, essa visão que as pessoas têm de é porque a Angélica é autoconfiante, ela se acha. Você já deve ter escutado isso. Nossa, demais. E eu não acho ruim também de vocês falarem isso, não, porque, assim, eu acho que o processo de você se conhecer e se entender e dizer assim, opa, a primeira comunicação ela tem que ser interna. Eu sempre falo sobre isso, que existem vários níveis de comunicação. E para quem entende de leis, você é advogada, né, e entende de leis, entende que antes das leis existem as leis universais, que é a Bíblia, que eu acredito também. E o que fala na Bíblia? Que o poder da vida e da morte está na palavra. E aí quando você entende que Deus ele te fez como ele, que é a imagem e semelhança dele, e que ele disse haja, ele se comunicou para que tudo acontecesse ao redor. Então existem incrível, né? Vários tipos de processo de comunicação. E um deles é a comunicação interna, que é o que eu falo com os meus clientes. Não adianta você ter um excelente oratório, mas internamente você ficar, eu não vou conseguir. Eu não sou isso que eu tô falando, eu não acredito. Então, para você ser, você precisa entender quem você é. E aí que entra esse processo de autoconfiança. Se você vai, por exemplo, fazer uma palestra, você vai conversar, você vai para um podcast, antes de tudo isso, a gente usa até o exemplo da Rebeca, que foi das Olimpíadas. E teve também uma outra atleta que agora me fugiu o nome, não me vem à mente. Mas você via ela gesticulando, falando com ela mesma. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, você fala sozinha aí é loucura. Não! Nós somos 3 em 1, corpo, alma e espírito, querido. Calma aí. Você precisa aprender a, antes de se comunicar com as pessoas, se comunicar consigo. Exatamente. Vou fazer uma palestra. Nossa, que loucura. Vá pro seu quarto, entra dentro do seu quarto, coloca as almofadinhas ali, finge que são pessoas e começa aquele processo. Errei, parei, continuo. E também no dia a dia. Olha, por exemplo, comigo, tá? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, não tá dando muito certo. Calma, Angélica, olha só. Vai dar certo. Você vai conseguir. E depois eu vou te contar uma história sobre isso, tá? Porque dá certo, tá? Eu sei que dá. Eu faço isso comigo. Sabe? Às vezes eu tô num processo tão... Gente, eu já palestro há 10 anos. E as pessoas acham que eu não fico mais nervosa. Não, mas as pessoas acham que eu não fico nervosa. Cada vez que eu vou palestrar, seja um público pequeno, seja um público grande, me dá frio na barriga, dor na espinha, sabe? Acelera o coração. Todos os sintomas que todo mundo sente, eu também sinto. Mas por quê? Eu falo que o ficar nervoso, sentir isso, não tem a ver com insegurança, da falta de conteúdo, nem de preparo. É porque todo público é sempre um público novo. E a responsabilidade que a gente carrega ao comunicar é muito grande. Por quê? Porque o que você fala, principalmente se você está numa posição de autoridade, as pessoas levam com elas. Vai ser assim, visto como muitas vezes uma lei. Caramba, eu preciso fazer aquilo que a Angélica me instruiu. Eu preciso fazer aquilo que a Pri me deu de dica. Mas então, o erro também é seu. Mas não, com certeza. Por isso vem o medo, a responsabilidade é muito grande. Mas desde o momento em que a gente entende também que com a responsabilidade tem um propósito, eu falo, opa, mas eu aprendi a fazer isso. Eu me capacitei para isso, eu me instruí para isso, eu já tenho uma experiência que eu posso ajudar muitas outras pessoas a passarem pelo caminho, não com mais facilidade, mas pelo menos com mais suporte, que talvez eu não tive. Então tá lá, esse é o meu propósito, ser luz na vida das pessoas. Então eu até falei isso no primeiro episódio, que eu falei assim, gente, eu continuo sendo a mesma Priscila de 15, 20 anos atrás, tímida, que às vezes tem inseguranças, mas eu aprendi a me treinar, a me disciplinar para que todo esse meu histórico de insegurança, de crenças limitantes que eu carreguei a minha vida toda, da minha infância e da minha adolescência, não continuassem sendo muros para não cumprimento do meu propósito, que é transbordar. E aí a gente começa a entender que a autoconfiança, ela é um processo de construção. Sim. Não porque você passa a se sentir a Mulher Maravilha cheia de superpoderes. Porque na verdade a gente
filme da Marvel, da DC. Nós somos mulheres incríveis, vulneráveis, reais, com poderes reais. E a comunicação, eu falo que é um superpoder que a gente tem. E todos podem ter. Na verdade, todos têm. Só que uns desenvolvem, outros não. Exatamente. E aí, quando eu entendo e olho isso como um superpoder, você trouxe muito claramente. Gente, o mundo foi criado através da palavra. Então, olha como que falar, se comunicar, essa voz. E assim, quando a gente fala da comunicação, não é só a comunicação falada. Eu falo que mais até do que a falada é a comunicação da mente, que é a nossa comunicação interna, da gente com a gente mesmo, e a comunicação corporal, que a gente está comunicando o tempo todo sem abrir a boca para falar um pio. Tudo isso tem muito poder. Então eu preciso aprender a comunicar comigo mesma para trabalhar a minha mente, a acreditar mais em mim. Então eu faço isso comigo, sabe? Quando eu tô com medo, quando eu tô nervosa, eu faço igual você, eu viro, Priscila, respira. Priscila, E dá calma. Aí eu tenho meus processos de oração, que é eu com Deus, mas eu tenho os meus processos de eu comigo. E tá tudo certo e funciona, porque me traz à memória quem eu sou. E eu vou deixar pra vocês aqui, contar brevemente uma história sobre isso, porque eu costumo fazer vídeo no meu Instagram, eu sempre faço vídeos de tudo de comunicação. E eu comecei a separar por temas. Então, comunicação esportiva, comunicação do pensamento, comunicação interna, comunicação não agressiva, porque em todos os lugares nós precisamos entender que tudo se comunica. A forma como eu estou sentada se comunica, a forma como eu gesticulo se comunica, a forma como eu mexo no meu cabelo se comunica, a maquiagem que eu uso, a cor que eu utilizo de paleta de cores, tudo se comunica. E só que assim, existe um estudo que ele fala que a nossa comunicação interna vai determinar a nossa derrota e a nossa vitória. E isso já é bíblico, como eu estava falando, né? Porque Paulo também falava que tudo que é bom, tudo que é puro, pensar. Por quê? Porque Deus, ele entende que a comunicação, ela é tudo, tanto internamente como externamente. E eu me lembro de uma história que aconteceu que eu faço natação, né? Eu faço uma natação no Mauá. E uma certa vez eu falei assim, olha, eu vou me inscrever com acho 3 meses de natação na piscina, 2 treinos no mar. Eu falei, eu vou me inscrever numa prova de natação em mar aberto. Por quê? Porque eu queria essa experiência, eu queria entender como é que funcionava. E eu comecei meu processo interno, eu falei, não, eu vou nessa prova e eu vou passar, eu vou ganhar isso aí. Deus me dá essa oportunidade, se eu quiser, eu vou conseguir, não é? Como eu não falo sobre comunicação. Só que eu cheguei, foi uma prova da Hero, a primeira prova que eu tive. Eu cheguei em Búzios e a gente tava, a Moniquinha sabe que isso é verdade. Estávamos sentados na mesa, o Carlinhos, a Mônica, e aí eu falei assim, eu vou ganhar medalha de ouro amanhã. Aí ficou aquela coisa assim, porque eu comecei a falar, eu vou ganhar medalha de ouro amanhã. Já declarando. Declarando, eu vou ganhar, não sei como, porque eu nunca tinha feito uma prova, por mínimo que seja assim, 500 metros, a gente sabe que a onda ela vai afastando a boia. Então, acaba que a gente não faz só 500, a gente às vezes faz 1000, às vezes faz 800, no cronômetro, às vezes tem essa diferença. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a prova, mas assim, sem me cobrar, mas entendendo que aquilo ali ia acontecer. Fiz a prova, cheguei cansadíssima, a Mônica, guerreira, é isso aí, você consegue, superação, tem o vídeo, superação. E eu olhei assim, não entendi nada das fotos, gente, ficou assim, ó. Entrei, fiz o videozinho, não, gente, isso aí, o importante é participar. Peguei a medalha de participação, isso eram mais ou menos umas 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, fomos pro local de apresentação, pro pessoal tirar as fotos ali do pódio, ver quem ganhou, medalha de ouro, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar nas provas. E aí, só que quando eu falava isso, o pessoal meio que ria, assim, brincava, né, ah, tá, né. Eu falava, não, de repente por um milagre, mas eu pedi a Deus a medalha de ouro e de repente vem e tal. Eu desencanei daquilo ali, cheguei lá. Quando
irão chamar na minha categoria medalha de ouro, categoria, né, da minha idade, não vou falar minha idade, mas vocês já devem imaginar aí. Tal idade a tal idade, né? Aí falou assim, ó, medalha de ouro, Angélica Cunha. Eu falei, eu não acredito que eu ganhei. Aliás, eu acredito, né? Aí ficou todo mundo olhando assim. Falou, gente, como foi que ela conseguiu? Fomos, eu acho que uns 4 que ganhamos, assim, de mais de 2.000 pessoas, assim, lá, né? Eu acho que foram 4 da minha... Categoria. Da minha escola, tá. da minha escola de natação. Então, foi Tubarões de Itaipu e Mauá, né? Então, que eu representei. E aí você vê, a primeira vez que eu participei de uma prova de natação em mar aberto e foi a primeira vez que eu ganhei. Poderia ter entrado uma outra pessoa em outra categoria, já que teve ouro, prata e bronze e ficado em primeiro lugar? Poderia ter entrado uma outra pessoa com a mesma idade e ter ficado em primeiro lugar. Mas aqui, ó, internamente, eu já me senti uma vencedora. E eu uso esse exemplo pra tudo na minha vida, porque desde pequena minha mãe falava, Angélica, se eu não tivesse dinheiro pra comprar um picolé, você chorava até você conseguir. E às vezes a pessoa falava, ai, tadinha, deixa eu dar um picolé pra ela. Por quê? Porque a gente tem isso dentro da gente. É da nossa essência a gente acreditar. Só que existem os sabotadores. Por quê? E muitas vezes não é só porque a pessoa, não, porque eu não acredito em mim. É porque às vezes a pessoa quer ser aquilo que ela não é. A personalidade dela, por exemplo, você falou, eu já participei de palestras suas, né, tive essa honra, e você sempre fala que você é uma pessoa tímida. Só que assim, o que eu vejo que é muito bacana em você é que você não tenta ser uma outra pessoa. Então quando a gente se aceita, eu por exemplo sou faladeira, eu sou escandalosa, ao mesmo tempo eu sou, nossa, você é doidinha, não, é o meu jeito de ser. É intensa. Eu sou intensa, mergulhada, minha filha. Então eu não quero ser igual a Priscila. E a Priscila não pode ser igual a Angélica, nós temos a nossa essência. E aí quando você olha pro outro e fala assim, nossa, a grama do outro ela tá mais verdinha que a minha, sabe? Porque não é o tempo, não é o tempo ainda de você ter aquilo que aquela outra pessoa tem. O que acontece? Acaba com a autoconfiança, porque a pessoa não se conhece. Exatamente. E aí a pessoa pode ter tudo, a habilidade de se comunicar ela é pra todos, até pra um mudo. A pessoa pode falar em libras. A pessoa pode... é uma forma de comunicação. E ela tem, exatamente. Então a gente se comunica em tudo. E aí uma das coisas que sabota mesmo a autoconfiança é a comparação, se comparar. Por que não, calma aí, eu quero ser igual aquela pessoa chega ali no meio do salão, conversa com todo mundo e eu sou meio assim, não, mas você pode e deve ser como você é. E dentro dessa sua característica você será a melhor no que você faz. A comparação a gente até comentou no primeiro episódio onde a gente falou de sabotadores, como sendo realmente um dos sabotadores mais nocivos, principalmente da era digital que a gente vive hoje. Que a coisa mais fácil do mundo é a pessoa entrar no Instagram da vida, olhar para um perfil daquela pessoa que tá bombando e virar e falar assim, caramba, eu quero ser que nem ela. Só que se eu quero ser que nem ela, sai da esfera da inspiração e entra na esfera da comparação. Porque, na verdade, a gente não vai ser que nem a pessoa, eu não vou ser que nem a Angélica. Porque, como você falou, você tem a sua identidade, a sua essência, a sua verdade. Eu tenho a minha. Desde o momento em que eu ignoro a minha e começo a querer viver a sua verdade, a sua essência, eu começo a viver um personagem. E, gente, personagem não se sustenta. Tem muita gente, eu já fui frustrada, Angélica, por muitas pessoas que eu admirava no digital, que quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu virava e falava assim, meu Deus, não é aquilo que eu não pensava. É aquilo que demonstra ser. Quantas pessoas são assim? E aí eu penso, será que é uma falta de autoconfiança tão grande ao ponto de não querer ser ela mesma por não se amar, por não se valorizar, por não se achar boa o suficiente, e aí acaba colocando o outro num pedestal como se o outro fosse melhor. E aí esse sabotador, ele tá onde? No outro? Não, é a gente que cria. A gente que cria as limitações, a gente
de voz muitas vezes não é tirado pelo outro, é a gente que se cala. Então, como fazer? Eu até anotei uma frase aqui que eu escrevi assim: autoconfiança não é ausência de medo, não é ausência do frio na barriga, não é achar que sempre vai conseguir tudo, não, mas é intimidade com a sua verdade e com quem você é. Então, desde o momento em que eu me olho, me entendo, me reconheço, o autoconhecimento é a base. Eu falo que a autoconfiança, ela faz parte do processo do autoconhecimento, gente. É a base. Se eu quero ser mais confiante, se eu quero ser mais responsável, mas tudo isso daqui, se você pensar, começa com autoconhecimento, porque é desde o processo que eu paro para identificar quem eu sou, os sonhos que eu tenho, onde eu estou e onde eu quero chegar, quais os princípios que eu carrego, porque essas respostas começarão a aumentar minha autoestima, começarão a me deixar mais confiante, mais forte para avançar mesmo diante das dificuldades, dos empecilhos, vai me tornar mais responsável, porque aí eu entendo que, caramba, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, e só quem pode fazer ele ser conquistado ou não, sou eu. Então olha como que tudo começa a caminhar junto. Então é um processo onde eu preciso ter intimidade com essa verdade que eu carrego, com essa mensagem que eu carrego, com quem eu sou, com a minha identidade, não com a identidade da Angélica. É cada um responsável por si, pelo que está carregando dentro de si. Porque aí quando eu entendo isso, aí sim, eu começo a me preparar para transbordar para o outro. Que aí entra a comunicação interna, me prepara para comunicar para o mundo. Me conta uma coisa, só para a gente poder entender um pouco melhor quem é essa mulher, gente. Que eu te apresentei, você já mostrou que é expert em comunicação, mas se a pessoa quisesse contratar a Angélica hoje, como que você ajuda essa pessoa? Bom, explica o que você faz pra gente. Vamos por parte. Nós falamos aqui, eu sou assessora de comunicação hoje, né, pela especialidade. Trabalho com PRs, que são produtos hoje como releases, material que vai para a imprensa internacional. E trabalho também com assessoria de imprensa nacional, regional, nacional, articulismo para TV. Isso só é possível porque eu sou formada em comunicação social e porque eu realmente já tenho essa experiência, essa expertise em casos de grande repercussão. Mas eu não trabalho só com isso, então eu trabalho com a autoridade da marca, que é um pouco diferente, por exemplo, da área só do marketing. Eu consigo fazer essa consultoria com o meu cliente e entender quais são os arquétipos que ele pode utilizar, quais são as melhores cores e o propósito. Porque não adianta, por exemplo, vou te dar um exemplo do que já aconteceu. Uma pessoa vira a mim e fala, eu quero uma assessoria de imprensa ou eu quero fazer um material para imprensa sendo artista. E essa pessoa, ela não ter dentro do íntimo dela o verdadeiro desejo de exercer aquilo ali. É porque o pai falou que ela tem talento, é porque a irmã falou que ela tem talento, e aquilo ali não vai fluir. A primeira pergunta que eu faço para os meus clientes é: o que te faz acreditar que você nunca vai desistir desse sonho? Se você tiver essa resposta, aí eu vou continuar. E depois a gente vai tratar ali das outras partes que são essenciais também, além da assessoria de imprensa. Mas eu trabalho com a autoridade da marca, seja ela para a parte social, seja ela para parte digital ou internamente também, porque muitas vezes você pode acreditar que não tem a ver, mas a comunicação dentro de casa, ela trava muito a vida daquele profissional na parte empresarial. A gente vai lidar ali com a comunicação não agressiva, porque os relacionamentos eles interferem. Então tem desde uma estrutura familiar ali que de repente a pessoa tem que mudar dentro da comunicação, até a parte empresarial. Então envolve tudo isso. Não sei se você já viu que existem pessoas que você pode fazer qualquer tipo de trabalho com ela, que o trabalho não anda, não acontece.
porque eu quero fazer, mas eu nunca tô bem. Também entra a questão da autoconfiança. E aí, fazendo esse gancho para tudo isso, até incluindo essa parte do trabalho, quando o cliente ele entende que ele precisa também ter dentro de casa uma comunicação que não é só aqui, aí o trabalho ele vai andar. E aí a gente vai conseguir ter sucesso em tudo, em todas as esferas desse trabalho de assessoria de comunicação. Perfeito. Você falando de arquétipos, só para esclarecer, gente, já vou dar um spoiler, que eu já intimei a Angélica pra gente fazer um episódio só sobre arquétipos, porque assim, não tem como a gente falar tudo sobre esse assunto no episódio de hoje, porque é um outro tema, e a gente teria que ficar aqui quase umas 3-4 horas. Então, a gente vai ter um episódio só sobre isso. Mas só para esclarecer um pouquinho para vocês, arquétipos são padrões universais de comportamento, tá? E aí, quando uma pessoa, quando uma marca, quando uma empresa, ela se conecta com um arquétipo, que aí tem vários tipos, ela começa a traduzir melhor a sua essência. E aí, com isso, ela deixa esse processo de comparação que a gente falou que é um dos sabotadores mais nocivos da atualidade. Ela começa a se posicionar. Então, quando você traduz esse arquétipo e se conecta com ele, você tem mais facilidade de posicionamento, com mais clareza, com mais coerência, com mais presença. Por isso que ele ajuda tanto esse processo de quê? De autoconfiança, de autoconhecimento, de comunicação, tá? Mas vai ser um assunto para a gente se aprofundar em outros momentos, em outro episódio. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Se você pudesse traduzir, explicar pra gente em uma frase, o que é autoconfiança? Amor próprio. Gente, palavra-chave, então nem é frase. Autoconfiança se traduz em? Amor próprio. Perfeito. Acho que não tem nem mais o que falar, acho que eu posso até encerrar o nosso episódio de hoje. Só aqui não, que tem mais pergunta pra Angélica. Eu anotei aqui, na verdade eu pesquisei, né? Eu fui fazendo pesquisas para tentar montar um conceito de autoconfiança para poder passar para o público. E aí eu fiz pesquisas no ChatGPT, que, gente, é uma ferramenta maravilhosa quando muito bem utilizada. Fiz pesquisa no Google, né, em alguns livros, alguns artigos, e eu criei a seguinte definição de autoconfiança para compartilhar com vocês. É a convicção interna de que você é capaz de lidar com os desafios da vida a partir do conhecimento que você tem sobre você mesmo, das experiências que você construiu e da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Ela não nasce de uma certeza de sucesso, mas da disposição de agir mesmo diante das dúvidas, porque as dúvidas elas vão aparecer a todo instante. E ela é sustentada por uma base sólida de valores, repertório e autoconsciência. Então, traduzindo assim, de uma forma muito resumida, autoconfiança seria isso, essa convicção que a gente carrega, apesar das dúvidas, e essa coerência que a gente constrói entre o que a gente pensa, sente e faz. Agora, conta pra mim, Angélica, quando a gente fala em construir uma base sólida, a gente já entende que isso não tem a ver com um piscar de olhos ou um passe de mágica. É um processo. Quais seriam os elementos inegociáveis que você poderia citar para que uma pessoa consiga construir uma autoconfiança que resista ao tempo, que resista às críticas, que resista aos altos e baixos que a gente tem todo santo dia? Então, em primeiro lugar, você precisa entender quem você é. Você precisa entender que você é um ser único, que você é alguém amável, amado em primeiro lugar, e que independente da opinião de qualquer pessoa, se você tem uma crença, se você acreditar em Deus, eu tô falando baseado naquilo que no meu preceito. Perfeito. Você vai entender que independente de tudo, você tem alguém acima de você que tá ali te suportando, te ajudando, te acolhendo o tempo todo. Segundo lugar, você precisa entender que você é a única pessoa
na sua vida inteira que nunca vai te abandonar. Então você vai ser sempre a sua única companhia. Então quando você chegar em casa, você vai ser a sua companhia. Você foi desprezado, você vai ser a sua companhia. Você foi humilhado, eu tô dando um exemplo, você é a sua companhia, né? Então assim, você é a sua companhia. Então você precisa entender quem você é ali. E amar. E se amar. Peraí, eu vou pra um lugar que eu não conheço ninguém e de repente tem uma pessoa ali que eu não sei como vai ser o tratamento. Prepare a sua mente. Calma aí. Eu sou importante. Se coloque como importante. Ah, mas eu não tenho nada. Tem sim. Você é único. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você tem dentro de você algo que não é comprado. Aliás, foi comprado por Jesus, mas não é pago. Você tem algo muito importante dentro de você. Então, autoconfiança. Em primeiro lugar, saber que você está sendo guardado, é amado. Em segundo lugar, se amar e entender que você é a sua única companhia, que jamais ninguém pode falar que você vai ficar sozinho. Você nunca vai ficar sozinho, porque você tem a si mesmo. E em terceiro lugar, entender que tudo passa. A vida fui para algum lugar, ai Priscila, aconteceu, meu Deus, jogaram um ovo na minha cabeça, porque eu fui péssima, eu gaguejei, eu falei, isso acabou comigo. Nunca diga nunca mais, porque o processo da autoconfiança é como um escovar de dentes. Eu falo que para quase tudo é hábito. Eu posso estar aqui me tremendo por dentro ou falando com qualquer outra pessoa sobre assuntos que de repente eu nem entenda direito, mas eu só tô dando um exemplo assim, que eu tenho o poder de falar com convicção. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei que aqui eu tenho esse desejo de ser. Eu posso até não ser ainda, mas eu tenho o desejo de ser. Então a autoconfiança é você entender que tudo passa, é você saber que você nunca vai se deixar e você saber que existe alguém em primeiro lugar que rege por você. E acabou. E a opinião do outro, se não for uma crítica construtiva e se não for algo que realmente vá me mudar por dentro, porque eu tenho que estar preparado para isso o tempo todo, ela vai ser ouvida, filtrada, o que for bom vai ser usado e o que não for bom, a gente vai pensar, tudo passa. E amanhã, um sorrisão no rosto, não leva em conta, vida que segue, ó. Sebo na canela, tá tudo certo. A autoconfiança, ela requer duas coisas. Consistência, você até deu esse exemplo agora, e a reputação. Priscila, o que seria essa reputação? A reputação, ela é construída com base na autoridade, tá? Que é coerente à união dos seus valores, ações e posicionamento. Isso é importante porque na construção da autoconfiança, porque faz parte do que você aprende a conquistar de você. Você passa a se olhar e enxergar a autoridade que você carrega, a experiência que você viveu, as ações que você tem, o posicionamento que você passou a ter. Isso tudo vai gerando em você essa confiança que você precisa para se olhar e falar, caramba, eu consigo, eu posso, eu sou boa nisso de verdade. Você passa a ter esse olhar. E a consistência, que não adianta você ter uma ação única hoje. É todo dia, é um processo, porque essa consistência ela vai gerar previsibilidade confiável, aonde as pessoas vão passar a confiar em você, porque elas vão saber que você está sempre ali, e você vai passar a confiar em você, porque você também sabe que você está sempre ali, que você está sempre persistindo, que você não desiste por qualquer coisa, que você sabe onde você quer chegar. Quem tem consistência não precisa se provar o tempo todo para ninguém, nem para si mesmo, porque sabe quem é. Então a consistência ela te traz essa certeza de quem você é, de onde você está, valorizando esse presente e de onde você quer chegar. Foco no seu futuro, tá? Como alinhar, Angélica, esse discurso interno
Você falou muito bem que de vez em quando você faz lá, Angélica. Vamos lá, foco, tá nervosa porque é você falando com você mesma. Como é que a gente alinha esse discurso interno, a nossa voz com a gente mesmo, o que a gente pensa sobre a gente, ao discurso externo, que é como a gente se posiciona para que o outro nos veja e nos entenda? Isso é o mais trabalhoso, porque eu sempre falo, como eu já falei aqui anteriormente, que algumas coisas na nossa vida, como o hábito de escovar os dentes. Você nasce escovando os dentes? Você aprende a escovar os dentes. Algumas crianças não gostam de escovar os dentes, certo? Então você tem que ficar insistindo, olha, filho, eu não tenho filho ainda, mas você tem filho, né? Então, escova o dente, dá de manhã, pô, tá com bafinho, vai lá escovar o dente, às vezes não escova o dente direito. Então, os nossos hábitos, eles são como escovar o dente. Quando você fica adulto, te incomoda a sujeira no dente, não incomoda? Você vai lá, almoça de praxe, você ir escovar os dentes. Já vai no automático. Então, esse alinhamento, ele também é um hábito, é uma habilidade que você vai ter que adquirir. Por quê? Porque não funciona você se comunicar para fora o que você quer e por dentro você não ser aquilo que você fala. Você vai acabar sendo uma fonte dupla. Então, se eu falo, Priscila, eu tenho autoconfiança, eu entendo o que eu tô falando, o meu discurso interno ele tem que alinhar com o que eu tô falando, porque senão eu não vou gerar frutos a partir disso. Então, assim, a primeira dica que eu dou para que você tenha esse fruto, né, para que você consiga alinhar, não é só, eu penso, como diz no positivismo, e eu acredito que isso realmente funciona. Eu penso e acontece. Eu falo e acontece. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a preparar o seu ambiente para que aquilo que você fala aconteça. Eu vou dar um exemplo de uma influencer que ela fez isso. Ela colocou o discurso dela interno com o que ela falava e acabou se tornando a Cela. A Cela, ela brincava e falava, eu sou rica, meu pai é milionário, meu pai... Eu tô dando um exemplo aqui, gente, de coisas que é da comunicação que a gente fala. Mas aí você fala, tá, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tem uma excelente oratória. Mas aí você só verbaliza. Dentro de você, você não acredita. Como é que você pode fazer para alinhar os dois? Tanto o interno quanto o externo, para fazer com que o seu propósito ele verdadeiramente aconteça e você seja bem sucedido. É começar a se ambientar, a criar ambiência. Porque a comunicação, ela também não é só a comunicação verbal e a interna. A comunicação, ela também está na simbologia. E a gente fala muito sobre isso nos arquétipos. Ela está sobre a cor, ela está sobre tudo o que está ao nosso redor, tudo que é matéria, ela vai se comunicar com aquilo que nós temos que entregar para o nosso propósito. Então, se você fala assim, eu sempre falo isso, mas enfim, um dia eu vou chegar naquele corpo ali fitness. Adianta só eu falar? Eu vou ter que mudar o quê? Os meus hábitos, a minha alimentação, a minha forma de falar, porque eu vou ter que mudar o meu ambiente. E é por isso que às vezes a pessoa fala assim, tá, Angélica, mas eu me comunico bem, eu falo pra mim o tempo todo, vai, Angélica, você consegue, você vai conseguir, você vai conseguir correr mais 10 quilômetros. Só que a minha ambiência não me ajuda a realizar. Então, o que eu preciso fazer para alinhar? Eu preciso tanto a minha comunicação interna, eu vou conseguir, eu sou forte, eu consigo, tá, mas o que eu preciso fazer que tem de outra comunicação para eu conseguir? Eu vou verbalizar, o que eu tô pensando eu vou verbalizar, eu consigo, eu posso, eu vou, tá, mas o que é que eu já posso fazer dentro da comunicação para que isso aconteça? Eu vou pegar um papel e uma caneta e vou escrever, calma aí, vou fazer uma listinha. Segunda-feira eu preciso levantar de manhã, eu preciso lavar o meu cabelo, eu preciso me maquiar e eu preciso fazer um vídeo, vou colocar no Instagram.
mas isso também não é o suficiente, porque eu não posso fazer dentro da minha casa se eu quero ser uma pessoa que, sei lá, milionária, vou te dar um exemplo. Então, eu vou colocar que eu vou pelo menos uma vez por semana mudar a minha ambiência. Eu vou para um clube de golfe, então assim, a minha comunicação, ela tem que ser 100% alinhada, porque a comunicação, ela não é só vertical, ela é vertical, horizontal, ela é 360. Então, e também a roupa, a cor do que eu visto, como eu produzo o meu cabelo. Então tem toda uma estrutura, não adianta só a comunicação interna e a verbalização, tem que tudo estar consoante. É uma pessoa que se alinha por dentro e por fora, eu acredito que ela não tá nem buscando aplausos, sabe? Palco. Na verdade, ela tá se sustentando e ela tem uma presença, uma certeza, uma verdade que ela carrega. E isso é o que importa, sabe? Porque se a sua comunicação ela só é externa, virá uma fachada. Que foi o caso dessa influencer. Exatamente. Agora, se ela nasce de dentro, ela vira força, ela vira verdade. E é sobre isso. Eu acho que eu já te falei, né, do livro que eu escrevi, Comunicação com Propósito. Se você ainda não conhece, está convidada a conhecer. Tem no Amazon Kindle. Eu falo muito sobre isso, sabe? Porque uma das coisas que eu trabalho é com a mentoria de comunicação. E tem muita gente que entra em contato comigo assim, Pri, quero fazer uma mentoria de oratória. Beleza, só que o meu foco não é a oratória. Ah, como assim? Você é mentora de comunicação, treina palestrante e o seu foco não é a oratória? Não. Porque com boa oratória, a gente tem um monte no mercado. Só que é um monte de gente com excelente oratória, sem essência, sem profundidade, sem verdade. E aí eu não quero ser mais uma construindo comunicadores assim. O que eu trabalho é óbvio que a oratória é uma ferramenta que potencializa a comunicação, porque traz mais técnica, aperfeiçoa mais a presença da pessoa. Só que esse não é o foco, sabe? Não é o objetivo principal. Qual é o meu objetivo quando eu trabalho a comunicação? Com que ela olhe para a história que ela tem e valorize a história que ela viveu. Ah, mas é cheia de traumas, Priscila. É sobre isso. Porque para você se tornar quem você é hoje, você precisou passar por tudo que você passou. Sim. Eu só sou a Priscila que eu sou hoje, com os meus 40 anos, porque eu vivi tudo que eu vivi, porque eu passei por todas as formações que eu passei, porque eu precisei passar por todas as transições de carreira que eu passei, porque eu precisei vencer um relacionamento que estava me adoecendo. São histórias que eu carrego, que eu olho para trás e hoje eu falo assim, a gente só consegue olhar para o nosso passado sem sentir mágoa quando a gente se curou. Então hoje eu olho para o meu passado, primeiro como lição, como aprendizado e como combustível para que eu tenha hoje força para ajudar várias pessoas que estão passando por situações parecidas às que eu já passei e que eu posso de alguma forma hoje ser ponte, sabe, ser ajuda, ser muitas vezes apenas a palavra amiga que a pessoa está precisando. Hoje eu recebi mensagem, até lá naquele grupo que eu montei do Papo com Propósito, sabe? Priya, eu tô agradecendo a Deus por ter visto o seu post hoje de manhã. E, gente, entra um outro fator que eu quero até trazer aqui. Rede social, ela pode ser bênção ou maldição, assim como tudo na nossa vida. Eu olho hoje pro Instagram realmente como uma ferramenta de trabalho e eu levo muito a sério tudo que eu escrevo, tudo que eu posto, tudo que eu falo, porque do outro lado da tela tem uma vida lendo, tem uma vida escutando. Então é uma responsabilidade que eu carrego a cada frase que eu coloco ali, sabe? Então quando eu paro e falo assim, eu vou falar sobre o que hoje? E muitas vezes eu falo sobre coisas que eu tô sentindo, que eu já senti. Por quê? Porque isso traz mais verdade para aquilo que eu tô colocando ali. Não é uma rede social de fachada, sabe? Não, é óbvio que existe estratégia, sim, tem que ter estratégia para crescer o negócio.
sabe? A estratégia ela não pode estar acima de qualquer coisa. Não, a estratégia é um ponto a ser olhado, mas o que precisa ser realmente valorizado nessa estrutura é o quão verdadeiro você está sendo, o quanto você está se preocupando com a vida do outro lado, que vai ter acesso àquela informação, àquele conteúdo, àquela comunicação que você vai fazer. É sobre isso. Então, assim, a gente precisa começar a entender que a minha comunicação, se ela só for superficial, não vai conectar, não vai ajudar e não vai se sustentar. Agora, quando eu passo a comunicar de dentro para fora, eu começo a transformar isso em força para mim e para o outro, porque as pessoas elas sentem, elas percebem, elas se conectam com essa verdade, porque isso é sustentado, isso não morre no primeiro obstáculo que aparece no caminho, sabe? E só fazendo um ponto, Claro. Você falou, realmente isso é comunicação com propósito, né? E os empresários hoje em dia eu vejo que estão perdidos. As empreendedoras, os empresários estão perdidos, porque as pessoas não entendem que elas podem ter e devem ter um Instagram pessoal humanizado, só que as pessoas elas acabam confundindo isso, colocando coisas, fotos que são desnecessárias ali no Instagram. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso também. E acaba que elas ficam se perguntando por que o Instagram não está dando resultado, não está gerando engajamento não está gerando a conexão com o público que eles gostariam para gerar vendas. E aí que entra aquela questão que é, as pessoas não conseguem estudar um pouquinho só de psicologia e entender que nós somos imãs ambulantes, né? Ou a gente vai repelir ou a gente vai aproximar. Então tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se você colocar negativo com negativo, entendeu? Então as pessoas não conseguem entender e observar isso. E essa comunicação com propósito, essa mentoria que você faz, ela é essencial para isso também. Eu já vi lá os seus vídeos, vi o seu material, porque eu sempre falo isso, gente, antes da oratória tem que ter uma disciplina e tem que ter um estudo da comunicação e um conhecimento interno, para que a pessoa entenda a sua essência. Ficou nervoso? Improvisa. A oratória não é tão importante quanto o autoconhecimento, quanto saber o que você tem de propósito e fazer, a comunicação com propósito. Compreende? Tá fazendo até propaganda, gente. Nada combinado. Foi totalmente espontâneo isso daqui. Comprei, e lindo. Eu amo roxo, Eu amo roxo. Eu tô aqui de roxinho, Então. combinando. Gente, a coisa mais fácil do mundo hoje é você entrar no YouTube e pesquisar qualquer assunto. Então, a pessoa que ela vai assistir uma palestra sua, um treinamento, ela, óbvio que é aprender, mas está além do aprender. Ela quer aprender com a sua experiência, com a dor que você já enfrentou. Ela quer ouvir a Angélica falando do jeitinho que a Angélica fala. Ela quer ter essa experiência de ver o brilho nos olhos da Angélica quando ela fala de arquétipos e de comunicação. Por quê? Porque se a gente se preocupa só com a parte técnica, a gente esquece de trazer essa vida para a nossa mensagem. A gente esquece de conectar o conteúdo à história. Quando vem gente para mim assim, Pri, quero montar uma palestra. Porque às vezes a pessoa não é palestrante, é profissional, é dona de loja, sabe, é empresário, mas quer entrar nesse mercado de palestras. Primeira coisa que a gente faz é identificar qual é o tema, o assunto que a pessoa domina. Ok? Beleza. Por quê? Ela precisa falar sobre aquilo que ela tem autoridade para falar, porque isso já ajuda na autoconfiança. Se você me botar para palestrar sobre finanças, eu vou tremer, porque não é minha expertise. Agora, basta eu só identificar qual é o tema que ela domina? Não. Agora vamos lá, conta para mim a sua história. Porque a gente agora vai pegar a sua história e conectar o tema que você domina. Para aí sim criar a sua mensagem. Não vai ser uma mensagem que a pessoa vai poder achar em qualquer vídeo do YouTube. Não, vai ser uma coisa única, sua, que mais ninguém tem. Que você vai conseguir traduzir emoção, sentimento,
E aí a pessoa vai sair daquele momento, daquela palestra, falando assim, uau, me conectei, é sobre isso. E é gostoso, E né? outra coisa, não é pra todo mundo. Como assim, Priscila? Você nunca comunica pra todo mundo, Angélica. Eu aprendi isso, não na marra, mas na minha vivência. Porque a pessoa, quando ela começa nesse mercado de comunicação, ela quer que todo mundo goste. Sim. Quer agradar. Aí eu quero que todo mundo goste da minha voz, eu quero que todo mundo goste da minha mensagem. E assim, não vai. Que palestrante que nunca teve uma pessoa dormindo. Vai. Porque a gente comunica para quem precisa da nossa mensagem naquele momento. Sim. E vai ser todo mundo? Não. Sabe, às vezes você vai ser colocada pra... Vamos supor que você tá aqui hoje dando uma entrevista, passando conhecimento pra gente. E a gente vai ter aí várias pessoas depois assistindo no canal do YouTube. Algumas podem pegar e assistir o nosso episódio de hoje e falar assim, legal, sabe, não tem impacto. Mas pode ter uma, duas, que vai te chamar e falar assim, Angélica, caramba, quando você falou sobre aquele assunto, caramba, parecia que você estava falando comigo. Significa que o nosso propósito foi cumprido porque naquele momento, aquela oportunidade foi para falar com aquela pessoa. E é sobre isso, porque cada vida importa. Sabe, eu hoje consigo falar isso assim com muita tranquilidade, porque realmente hoje, a cada oportunidade que eu tenho de comunicar, se uma pessoa vira pra mim, às vezes eu falei pra milhares, mas se uma vira pra mim e fala, Pri, eu amei te ouvir, Pri, eu precisava daquela mensagem que você falou, eu já viro e falo, uau, meu propósito foi cumprido. Só de você falar, às vezes a pessoa nem se importa na hora e depois fala assim, será que eu posso usar isso? Porque tem coisas, eu acho que tudo é aproveitável, né? Não, tudo Você sempre. você vai em algum lugar e fala assim, nossa, não gostei muito daquela palestra. A outra pessoa fala assim, meu Deus, era meu sonho. Mas aí, é exatamente assim, gente. E ó, quantas pessoas existem no mundo? Não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus, quando desceu na sua perfeição, conseguiu agradar, ele foi crucificado. Quanto mais nós, meros mortais, né? Então tá tudo bem, é aceitar isso. Isso faz parte da autoconfiança, sabe? Você aceitar que você não precisa ser perfeito o tempo todo, que você não precisa ser forte o tempo todo. E tá tudo bem se não gostarem. Tá tudo bem se não gostarem. Tá tudo certo. Por quê? Vai gostar de outra pessoa. É a mesma coisa de contratação. Quantas assessoras de imprensa você conhece? Milhares. Quantos palestrantes você conhece? Milhares. E tá tudo bem, tem mercado pra todo mundo, tem amizade pra todo mundo. E a gente vai seguir na nossa vida sem essa cobrança interna que a gente gera o tempo todo de querer ser perfeito, de querer se enquadrar em padrões. E muitas vezes de querer ser melhor do que o outro no sentido ruim. Exatamente. Porque você pode ser melhor do que todos os seus concorrentes. Mas se você ficar só focado nisso, eu preciso ser o melhor. Gente, se torna nocivo. Eu tenho minhas características, o outro tem a sua característica e assim vai. Não quer fechar aqui? Fecha com a colega, tá tudo certo. Exatamente. E todo mundo fica feliz. Depois você volta, fecha comigo e depois enfim. Exatamente. Não adianta você querer ser ouvido pelo mundo todo se você não aprende a escutar a sua própria voz. Quero que você reflita muito nisso, sabe? Não adianta você querer ser ouvido pelo mundo inteiro se você não consegue ouvir a sua própria voz. Que voz é essa que está aí o tempo todo, tentando espaço dentro de você que você não está dando atenção? Às vezes coisas que o seu interior está tentando te mostrar e que o seu exterior está ofuscando e não está deixando você entender o quão importante é. Para se ouvir, para se escutar, porque sabe qual é o maior perigo? Quando a gente não se escuta e o nosso corpo faz a gente ter que parar para se ouvir. Aí significa que já chegou no estágio, às vezes, bem preocupante. Então, deixa chegar nesse nível, não, tá? Já partindo para os nossos finalmente, porque a hora voa, gente. Foi tão bom, uma hora né? é muito Obrigada pela experiência. Eu quero que você
faça os seus agradecimentos, deixe a sua mensagem final aí para quem está participando, que está precisando, sabe, desse combustível de autoconfiança, e deixe suas redes sociais para eles poderem te acompanhar. Ai, gente, eu só quero agradecer, em primeiro lugar, de tudo a Deus por tudo, porque verdadeiramente eu sempre digo que o fato de estar em qualquer lugar é porque Ele me coloca, sabe, Pri? Eu vim de um lugar que não é tão provável. Eu vim de Patrocínio, Minas Gerais, a mesma cidade do Lucas Luco, de algumas personalidades aí, mas uma cidade pequena, né? Na minha época não tinha faculdade, não tinham muitas oportunidades. E quem me tirou e quem me trouxe, eu sei que foi Deus. Então, em primeiro lugar, a Ele. Agradecer a todas as pessoas que sempre me acolhem. Não tem como falar o nome de todo mundo, mas minhas amigas, meus amigos, meus colegas, meus clientes, todos, minha família, eu agradeço todos. Vocês não fiquem chateados por eu não falar tudo, porque eu fiquei chato o nome de vocês, mas eu agradeço. E eu quero deixar para vocês o seguinte: conheçam a si mesmos, façam exercício, tirem um tempinho para vocês. Se você for fazer algo para alguém, faça o dobro para você. Eu vou comprar um presentinho para minha amiga. Eu posso comprar para mim primeiro, antes de entregar para outra pessoa? Se você puder, tudo bem. Porque esperar muito que o outro retribua nos traz para nós uma frustração que também mina nossa autoconfiança. E confiar em si mesmo é, em primeiro lugar, também descansar. Descansar o coração, entender que você não tem controle sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo, e que você vai ter que muitas vezes simplesmente descansar, colocar sua cabecinha no travesseiro e falar: tá tudo bem que o mundo tá caindo, mas eu vou continuar firme e tudo vai passar e depois eu resolvo e vai ficar tudo bem. Perfeito. Fechando com chave de ouro, gente. E assim, quando a autoconfiança ela é real, quando a gente conquista esse lugar de confiança interna, sabe? A gente não precisa de gritos, a gente não precisa chamar atenção, a gente não precisa brigar por espaço. Simplesmente acontece. Por quê? Porque você passou a se olhar e a acreditar que é possível, claro, fazendo o que precisa ser feito. Porque também não adianta só acreditar. É acreditar e agir. São duas coisas que precisam caminhar juntas, tá? E a comunicação, um propósito, ela começa exatamente nessa construção de presença, de verdade e de autoconfiança, sendo constante na sua jornada. Se você quer se aprofundar nesse universo, eu te convido a conhecer o livro Comunicação com Propósito. É só você buscar lá no Amazon Kindle. Ou se você quiser o físico, só comentar aqui, colocar nos comentários, me chamando no WhatsApp ou lá no Instagram, Priscila Cruz Oficial, que a gente coloca por correios para você também, tá? Tenho certeza que vai ser uma leitura leve e que você vai se apaixonar. E não esquece de seguir o canal, de compartilhar esse e os outros episódios, que tá cada um ficando mais incrível que o outro, com pessoas que você sabe que gostam desses conteúdos, que estão precisando desse ânimo, dessa motivação, desse transbordar. E já ativa as notificações para que você não perca nenhuma atualização. Quero te agradecer de coração pela oportunidade, pela disponibilidade, pela parceria de sempre, tá? Espero que seja aí realmente uma parceria, uma amizade que continue fluindo, crescendo, porque a gente tem uma mesma missão, sabe? Que é o de ser luz, de ajudar pessoas, de fazer com que a nossa comunicação seja bênção na vida das pessoas que nos cercam. E que o que você precisar, conte comigo também. Digo a mesma coisa. Vai ser sempre um prazer
as redes sociais, Angélica fala Cunha, aí. Angélica Cunha OFC. Angélica Cunha OFC. Depois eu coloco aqui na descrição para vocês poderem acompanhar também. E a gente já tem tema para o próximo episódio, então anota aí. A voz que cura, a comunicação como ferramenta de transformação. A gente vai falar sobre poder da voz, sobre traumas, corpo e cura através da fala e da escuta. Tenho certeza que vai ser imperdível, então não esquece, ativa as notificações. Te espero no próximo episódio, que você tenha aí uma semana abençoada. Fiquem com Deus.